Eu nunca me senti confortável em sair pra rua para pregar o evangelho. Quero compartilhar com você aqui o sentimento que eu tinha toda vez que a gente tinha que sair na rua para poder pregar o evangelho, distribuir panfleto, para poder atrair fiéis para a igreja. Mas a desculpa sempre não era para atrair fiéis, simplesmente era para pregar o evangelho. Mas quando você dava o panfleto, atrás estava o endereço da igreja, que era para aquela pessoa se conduzir caso ela quisesse ouvir a palavra de Deus. Mas particularmente, eu confesso aqui que sempre que eu ia fazer o evangelismo com um grupo de pessoas, eu não me sentia confortável. Por mais que eu me esforçasse, no fundo eu queria fazer o correto, mas eu nunca conseguia me sentir confortável em estar abordando as pessoas na rua para entregar folheto ou para pregar o evangelho para ela. E por que eu fazia isso? Porque os líderes sempre pregavam e colocavam na gente a responsabilidade de que a gente tinha que pregar o evangelho, porque supostamente se em algum momento aquela alma se perdesse ou aquela pessoa morresse sem conhecer a Cristo, sem se converter a Cristo, você era culpado daquela alma, porque você podia ter pregado para ela, como não foi ninguém pregar para ela, ela se perdeu e você podia ter falado com ela e pregado o evangelho para ela. Então você vai responder por aquela alma que se perdeu. Tá vendo como é que é bem trabalhado a psicologia para colocar para você se sentir culpado e responsável por aquela vida? Mas depois, né? Agora que eu saí fora da religião, eu entendo que é uma estratégia para te obrigar a atrair mais membros para a igreja e assim aumentar a arrecadação de oferta, dízimo e etc. Então, o foco dos líderes, dos que estão lá em cima, quanto mais gente, mais dinheiro. E como hoje eu sei que o sistema religioso faz parte do sistema atual, porque tudo é um braço do sistema, hoje eu entendo. E eu entendo e compreendo por que eu não me sentia confortável toda vez que a gente tinha que sair a evangelizar, a pregar boas novas para as pessoas que estão perdidas e se não se converterem a Jesus e confessarem os seus pecados, poderiam ir para o inferno. A gente sabe, quem já me acompanha aqui sabe que o inferno não existe. Ele foi criado para colocar medo nas pessoas e assim poder manipulá-las com mais facilidade. Então, eu abri esse vídeo para confessar isso aí. Eu nunca, por mais que eu me esforçasse, eu não me sentia confortável. E olha que eu fiz muito evangelismo. Inclusive, quando eu morava lá na Espanha, em Madrid, tinha um grupo lá dos Estados Unidos, os americanos, que todo fim de semana e até durante a semana eles pregavam, eu acho que eles pregam até hoje, ali na Puerta del Sol, que é o ponto zero que eles dizem, ali em Madrid, no centro de Madrid tem um lugar que se chama Puerta del Sol, onde circula muita gente, muitos turistas vão lá, existe muito shopping, lojas, né? Lojas antigas, lojas modernas. Então a Puerta del Sol, depois você pesquisa aí, Puerta del Sol em Madrid, é um lugar muito visitado pelos turistas. Então esse pessoal alugou um apartamento, né, vamos dizer assim, um escritório lá, e eles têm um escritório e lá eles têm os objetos, tem todos os panfletos para distribuir. E o Jacobo, que é o que fundou esse ministério, ele é o missionário dos Estados Unidos, e ele vai nas igrejas, independente se é assembleia, se é batista, né, conversa com elas para poder fechar parceria com essas igrejas. Então eles pregam lá em Puerta del Sol e enviam essas pessoas que se convertem para a igreja mais próxima do endereço dela. Então ele tem lá o endereço de várias igrejas, e aí eles descem em grupo, eu descia, né, eu fazia parte desse grupo, e colocam uma caixa vermelha, eles têm uma caixa vermelha, várias caixas vermelhas, com uma rodinha, e dentro dessa caixa eles levam objeto, instrumento, para cantar, né? E depois pregar uma pregação rápida, para poder fazer as pessoas refletir. E o foco da pregação é sempre falando da problema, salvação e inferno.
Então é uma pregação rápida que eles pregam lá. Primeiro eles falam de um problema, depois apresentam uma solução. E aí as pessoas que se convertem ou se comovem com a pregação ali, sobe lá no espaço que eles têm bem grande, tem cafezinho, bolachinha, tem tudo lá. Sobe lá, tem umas mesas, e aí as pessoas sentam nessa mesa e começam a conversar com essa pessoa. Aí eles pegam o endereço onde a pessoa mora e encaminham a pessoa para a igreja mais próxima ali do bairro dela. E tem umas igrejas que não tá de acordo com ele, então não fecha parceria, então só quem fecha parceria com ele é que participa, né? Que ele envia fiéis. E aí você não sabe o que rolar por trás. Com certeza essas igrejas têm que dar um apoio econômico, né, para esse cara, para ele continuar enviando, né, fiéis para a igreja. E eu participei, eu vou ver se eu acho umas fotos, né? E inclusive quando eu comecei a participar, eu pedi uma revelação, um sonho para mostrar, para que Deus mostrasse para mim qual era o tipo de mensagem que eu tinha que dar. Então quando você foca em alguma coisa, o seu cérebro meio que monta, né? E ele te traz. E eu sonhei sobre o coração, né? E aí tinha uma amiga minha que ela fazia essas coisas de objetos e tal. Eu pedi para ela fazer um coração, desenhar um coração vermelho, e no coração de um lado com manchas e do outro lado sem mancha. Então a mensagem que eu pregava, quando era a minha vez de pregar, eu falava do coração manchado e que Jesus podia limpar o seu coração. Então eu mostrava o coração manchado e depois eu virava, né? E assim eu trazia a mensagem para aquelas pessoas que ficavam paradas. E quando você estava ali pregando, né, ou dando as boas novas, quase sempre tinha pessoas de todo tipo. E lá na Espanha existe muitos ateus, muitas pessoas que odeiam a Igreja Católica pelo histórico da Igreja Católica, porque ela perseguiu muita gente, matou muitas pessoas. Então é um país, vamos dizer assim, pela história da igreja, é um país meio ateu. O pessoal meio que odeia tudo que tem relacionado com a Igreja Católica, evangélica, que seja, né? E existe aqueles super católicos também, né? Odeiam a igreja, etc. Então sempre quando você estava ali trazendo a mensagem, sempre tinha alguém que te xingava, te insultava, né? E na primeira vez que eu subi nessa caixa, nele carrom, para pregar, trazer a minha mensagem, uma pessoa queria me bater, me assou, me xingou todo. Na minha mente de evangélico era o diabo, né, querendo impedir a palavra de Deus. Aí você já leva tudo pro diabo. O crente é assim, tudo as pessoas que opõem a ele é o do diabo. Para quem já me acompanha aqui sabe que o diabo não existe, né? Também foi criação da igreja para poder botar medo nas pessoas. Porque se você for no Antigo Testamento, o diabo quase não aparece, ele começa a aparecer no Novo Testamento. Então ele é uma figura criada que vem da mitologia, do teatro que eles faziam antigamente, para botar medo nas pessoas. Então era assim que funcionava. Quando você não pregava, você podia dar o teu testemunho. Então tinha pessoas que davam o testemunho, como ele se converteu, como é que era a vida dele antes, como é que é a vida agora, né? Então eu fiz muita coisa, sim, com a intenção de fazer a minha parte, para não levar essa culpa das pessoas que supostamente iam para o inferno. Então, encerrando por aqui esse vídeo, quero dizer aqui que quando eu estava na igreja, eu nunca me senti confortável em pregar o suposto evangelho. Por quê? Hoje eu entendo. Porque, no fundo, o meu subconsciente sabia que aquilo era mais um engodo, mais uma enganação, mais uma obrigação mentirosa para poder trazer fiéis para contribuir com a igreja. O que você acha disso? Você também já passou por isso? Você passa por isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, eu te vejo lá!